Se tem uma coisa que eu estou alertando sempre para vocês é a escalada da violência depois que o governo Lula se instaurou. Casos de ataques em escolas, agora um ataque num hospital que teve, e mais um caso do noticiário policial que às vezes se torna só mais uma estatística que o jornal Metrópolis traz aqui. De uma mulher que foi morta a facadas em São Paulo depois de ter registrado 2 boletins de ocorrência contra o ex. Ou seja, ficou por isso mesmo, até que a vida dela foi ceifada. Se a gente levar para o campo filosófico, alguém que atacou e questionou muito a leniência do governo com a criminalidade foi Thomas Hobbes, quando ele escreveu o livro O Leviatã. Lá, ele fala que o governo tem a obrigação de garantir a segurança da sociedade. Ele, como contratualista, ele dizia que o contrato social é isso. Eu me identifico dentro da sociedade, eu abro mão de liberdades para que eu possa ter segurança. Esse é o fim inicial do Estado. E se o Estado não faz isso, se ele não me dá essa segurança, o povo derruba o governo e coloca o outro no lugar. Pois é, impeachment vem aí, a segurança é mais um dos pontos. A economia é um, a segurança é outro ponto que a população vem criticando no governo Lula. Bora falar disso? Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e o nosso intuito aqui é fazer com que você entenda a relação filosófica e política sobre o que está acontecendo lá em Brasília e sobre o futuro da nossa nação. Bora falar sobre isso então, só não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Enfim, realmente essa trágica matéria foi publicada no jornal Metrópolis de ontem. Mulher é morta a facadas em São Paulo após ter registrado 2 boletins de ocorrência contra um ex. Uma jovem de 34 anos morta a facadas em frente ao Memorial da América Latina, lá na zona oeste de São Paulo. O principal suspeito, o ex-companheiro, vítima de 38 anos, que está foragido. Por que eu estou trazendo esse ponto aqui? Porque um governo, ele se faz de várias questões, de medidas na segurança, de medidas na saúde, mas, em especial, de exemplos. Se o governo passa um exemplo de que ele não é conivente com a bandidagem, então a bandidagem não se sente segura e a população se sente mais segura. Se o governo passa a posição que ele é conivente com criminosos, com política de desencarceramento, liberação de drogas, perseguindo o cidadão que quer ter uma arma para se defender, aí o bandido se sente mais seguro e a população se sente refém. Teve um podcast do Flow Podcast com o Igor, tá? E eu vou trazer esse vídeo curto, onde o Derrit, que é um deputado federal, e um outro delegado falaram alguns pontos aqui sobre essa ligação tênue entre ações do governo com a criminalidade. Eu queria que você assistisse comigo aqui, porque eu acho que vale a pena você perder 2 minutinhos com esse trecho. No dia que o resultado do pleito saiu, as cadeias comemoraram, né? E é incrível. Como é que um preso pode comemorar a eleição de um governador ou de um presidente? Não faz sentido pra mim. Se todas as cadeias do Brasil, você conversa com a agente penitenciário... Fala pra mim claramente. Você vai, olha, eu conversei ontem com a agente penitenciário de Goiás. Eu perguntei, cara, eu preciso saber de você. No teu estado, no dia do resultado da eleição, a cadeia virou, porra, Pimentel, os caras foram abaixo, comemoraram. Não faz sentido isso. Como é que assassinos, fascínoras, bandidos podem comemorar a eleição de um governador ou de um presidente? Pô, tem alguma coisa errada aí na comunicação, sabe? Nas intenções, né? As pessoas têm que estar atentas a isso, né? Devem estar atentas a isso. Tá? Isso aí que eu também acho que tem que Aqui teve comemoração na eleição? É. Tem uns Nas vídeos cadeias? que rolaram aí, Aqui né? no teu estado? Teve sim. Teve os vídeos aí, né? Agora a gente não sabe a veracidade. Comemoraram Tarcísio ou Lula que eles comemoraram? Não, a questão do governo federal, né? É o Brasil todo, cara. Brasil, Isso foi comum. Agora, isso que o Pimentel tá falando É que assim, ó, rapidinho, Derrit. Você tá dizendo, você tá meio que associando uma benevolência do Lula com bandido. Olha só, talvez o Lula não tenha dito isso em momento algum, acredito que não tenha dito. Tá. Mas o bandido entende que ele sinaliza alguma coisa positiva. Ou Assim pelo como- menos mais branda, é Exato, isso? assim como a Fátima Bezerra também, olha só. Os bandidos do Rio Grande do Norte, eles pediram condições melhores nos presídios, Aham. tá? Que eram precárias mesmo.
eram subhumanas, posso dizer assim, tá? E o bandido tem que ser tratado com dignidade quando está preso, eu concordo com isso. E os bandidos reclamaram. E não teve retorno do governo do Estado. Então eu não posso afirmar que a Fátima, que é a governadora, ela foi conivente com os bandidos, porque não foi. Não foi. Se teve algum acordo, acho que não teve, ele não foi honrado pelo governo. Mas os bandidos, sim, comemoraram a vitória dela e do presidente Lula. Entendi. Naquele momento, tá? São situações difíceis e delicadas para conversar, viu, Igor? Você falou, são 2, 3 versões, é a verdadeira e a falsa. Eu vim para cá e muita gente falou, tu vai no Igor, fala da ida do Dino à favela da Maré. Tá? Uhum. Posso falar? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, vamos lá. Uma coisa é certa. Isso aqui que ele falou, que o Pimentel falou, é indiscutível. Sinaliza-se, sim, até então, um sentimento de que agora as coisas serão melhores para os bandidos. Tá? E aqui, essa é a verdadeira política. Ele não violentou a imagem de ninguém, nem da Fátima Bezerra, mas ele falou fatos reais que acontecem. Queria que você colocasse no comentário se você acha que realmente a criminalidade aumentou durante a gestão Lula ou você acha que continua a mesma coisa que a gestão Bolsonaro. Coloca no comentário para mim. Bora lá. Vou trazer uma publicação aqui do Carlos Fávaro, tá? Ele colocou o seguinte: Rússia anuncia fim do embargo à carne bovina brasileira, diz Itamaraty. Embargo havia sido anunciado no mês passado, após caso atípico de vaca louca em propriedades para a China, que também havia suspendido a importação e voltou a comprar a carne brasileira. Você sabe que a política econômica do Lula se baseia em 2 palavras: picanha e cervejinha. Nada mais que isso, nada mais disso foi apresentado. O tal do calabouço fiscal que o Lula apresentou, nem o projeto foi apresentado, ele apresentou um PowerPoint, uma apresentação, onde ali cabe qualquer coisa, eu quero ver no papel. No papel. O grande ponto que a gente traz aqui para discutir é: será que a carne vai continuar mais barata? Porque fizeram um auê dizendo que a carne estava mais barata. Baixou R$1, R$1,50. Por quê? Porque essa carne não estava sendo exportada para a China e nem para a Rússia. Porque encontrou a doença da vaca louca aqui no Brasil. Então eu deixo bem claro para vocês, não é questão de governo, é questão de mercado. Baixou infimamente, comemoraram e enganaram mais alguns trouxas que acreditaram que a carne baixou e foram centavos, mas a grande questão que eu tenho que trazer para vocês aqui é: a carne vai voltar a subir. Por quê? Porque agora a carne brasileira vai voltar a ser exportada. Vamos falar de Donald Trump? Bora lá? Reviravolta no caso Trump. Lembra que o Donald Trump foi indiciado, pela primeira vez na história, um presidente foi indiciado sobre uma ação criminal e esse tiro saiu pela culatra. Tem acusações de que a filha do juiz trabalhava para o Biden e para Kamala Harris. Os estudos americanos demonstram, principalmente depois do indiciamento de Trump, que Biden não se elege em nenhum dos cenários possíveis na disputa presidencial. E que Trump é sim o favorito. E o porquê que o Biden foi denunciado? Segundo eles, por que o Trump foi denunciado? Segundo eles, Trump teve um caso com uma atriz pornô. E essa atriz pornô ia anunciar para o público americano, conservador da família, que Trump tinha um caso com uma prostituta, com uma garota de programa. E ele pagou para que ela não falasse. Esse é o crime que Trump cometeu. Não é desvio de dinheiro, não é recursos desviados, nada disso. Esse foi o crime que ele cometeu. Entretanto, agora teve uma reviravolta que vai interferir sim no caso em que Trump é indiciado. E essa mesma atriz pornô foi condenada a pagar 608 mil à equipe de Trump, ou seja, de honorários sucumbenciais, advocatícios. O Tribunal de Apelações do 9º Circuito dos Estados Unidos, da Califórnia, decidiu que a atriz pornô Stormy Daniels terá que pagar mais de 120 mil dólares, cerca de 608 mil reais, em honorários jurídicos ao ex-presidente Donald Trump, por um processo de difamação fracassada, informou a imprensa local. O Trump fez críticas a ela, criticou, ofendeu ela, tá? Dizendo que ela era uma mentirosa.
E ela entrou na justiça para provar que Trump estava difamando ela. E ela perdeu. Ou seja, Trump não foi condenado por falar que ela era uma mentirosa, de que ele nunca teve a relação com ela, casos com ela, e que ela só queria extorquir dinheiro dele. Isso aí vai reverberar lá e vai demonstrar ainda mais que Trump está sendo talvez perseguido politicamente. Isso vai dar ruim para a esquerda norte-americana, não tenha dúvidas disso. Bora trazer outra matéria aqui importante que foi publicada pelo Mário Frias, deputado federal, e ele reverberou aqui uma matéria do Brasil 247. Cissa Guimarães pede, ele não, no Carnaval ao vivo na Globo. Isso foi em 22 de fevereiro de 2020, ou seja, lá atrás. Ela disse ele não, ela é contra Bolsonaro. Agora, matéria do Terra Brasil Notícias. Demitida da Globo, teve uma demissão em massa, a atriz ganha cargo na TV Lula. Não é difícil você entender o porquê esses artistas fazem tanto o L. Mário Frias escreveu o seguinte: é claro que a recompensa viria. Os amigos do rei voltando a usufruir de bons cargos e verbas gordas. O amor venceu e com ele a mamata da elite artística. Viva o amor pelo dinheiro público. E é isso, o amor pelo dinheiro público. O Mário Frias levantou-se contra esse monopólio, contra essa trupe da elite artística brasileira, e por isso ele é destruído pela imprensa, destruído pelos próprios artistas. Mas os fatos falam pela realidade. O amor nunca foi pelo Brasil, sempre foi pelo dinheiro público. E a prova está aí. Bora trazer outra pauta aqui importante do antagonista. Lula e o amor a Hugo Chávez. Vamos lá. Órgão internacional criado pelo ditador Hugo Chávez deve retornar. Lula deve anunciar na semana que vem, tá? Semana que entra agora, o retorno do Brasil a um órgão internacional criado pelo ex-ditador da Venezuela, Hugo Chávez, que é o da foto aí que faleceu em 2013, tá? A informação é da agência de notícias Reuters. Trata-se da União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, que criado em 2008, servia como um projeto de integração regional ápice da Onda Rosa. Vamos entender isso aqui. É importante que a gente entenda. A UNASUL, ela é uma união que foi criada só aqui pelos países sul-americanos para criar uma integração política, não econômica, uma integração política, para manter a esquerda no poder. É uma espécie do Foro de São Paulo? É, mas o Foro de São Paulo trata disso. Aqui não, a UNASUL é ideológica mesmo. Aí vamos lá. Quando Maduro falou lá atrás, assim que Lula ganhou a eleição, antes de tomar posse, quando ele falou que queria fazer uma união política de Maduro, Venezuela e dos demais países, para ter uma política comum liderados por Rússia e China, veio um monte de picareta da imprensa brasileira defender, dizendo que não acreditava que isso iria acontecer. E agora, juntando-se a UNASUL, Lula afirma que Maduro falou a verdade. Toda a ligação de Lula com esses ditadores é fato, não é mera especulação. Isso se prova ele juntando-se a UNASUL. E já que a gente está falando de união, já que a gente está falando de grande consórcio para manter a esquerda no poder, eu preciso trazer um vídeo para vocês aqui do Pavinato, que vale a pena a gente reverberar aqui e se assustar com o caos econômico que virá pela frente. Assiste aqui comigo, que vale a pena a gente fazer análise. Bora lá. O Lula foi eleito, com todo respeito à frente que foi feita para o Lula. O preço da frente foi muito caro. Foi. Como é que ele paga essa frente? Criou 14 ministérios. Só que a gente tem medo, a gente acha que o ministério é tão problemático, aí vem o segundo escalão, vem as autarquias, vem o problema das empresas. Jogou fora a lei de responsabilidade fiscal, jogou fora a lei de teto de gastos, jogou fora a lei dos estatais, vai jogar fora, tá jogando fora tudo, tá jogando fora tudo. Aí o que ele faz? Ora, ele teve que pagar. O vício de origem é ter aumentado da maneira como aumentou
a máquina pública. E ele precisa dar conta de tudo aquilo que vem a reboque. Mas, no orçamento fixo, tá aumentos de salários do funcionalismo, tá os cargos que foram criados, os benefícios, as pensões, coisa que ele não quer mexer. Como ele não pode mexer nisso, porque primeiro ele não pode, segundo ele não tem coragem. Como ele não pode mexer, ele tem que arranjar onde que ele vai buscar dinheiro para pagar esse rombo, porque o problema não está nos investimentos, naquilo que sobrou, que sobra, que ele pode fazer os investimentos em políticas públicas. Tá para ele dar conta desse buraco que ele criou quando ele fez essa frente e agora ele não sabe mais o que fazer. Só que ele está vivendo no século XXI e não no final do século XX, em que a informação corre e todo mundo está entendendo melhor. As pessoas sabem quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, não sabem quem são os 11 jogadores da seleção brasileira. Todo mundo está acompanhando. Agora ele não tem mais como mentir. Chegar agora, fala uma coisa, amanhã ele fala outra, promete aqui para outro, depois ele promete para o inimigo daquele que ele prometeu. O contrário. Então ele está perdido. Particularmente, não tem como ele sair do buraco que ele criou. Não tem como. Detalhe ainda. Política. Acho que não tem nem mais o que falar. Ele falou tudo. O cidadão brasileiro está antenado, está acompanhando, está querendo saber o que falou, que foi feito. E é daqui que eu tirei aquela frase. Você sabe o nome dos 11 ministros do STF, mas não sabe o nome dos jogadores da seleção. O brasileiro mudou. Lula não está preparado para isso. Lula não vai enganar o povo brasileiro mais uma vez. Ele mesmo falou. Não vai enganar mais uma vez. Ele pode até ter conseguido chegar lá. Mas chegar lá e ficar lá é uma diferença muito, muito grande. E muita coisa vai rolar ainda, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. E o impeachment, eu reitero a você, é questão de tempo. Questão de tempo. Ficou até o final do vídeo, meu amigo? Coloca no comentário, é importante, tá? Obrigado por tudo. Obrigado por ter ficado esse sabadão aí com a gente, acompanhando aí os 5 editoriais do dia. Eu espero que a gente tenha conseguido passar a informação adequada para você. E, enfim, a gente está aqui para isso. A gente prepara o conteúdo, a gente estrutura o conteúdo para a gente entender um pouco mais a política. E você entendeu. É isso que está dando trabalho para o Lula. Porque se não existisse a internet, as redes sociais, a nossa liberdade de expressão, Lula estava bem, estava fácil para ele. E é aqui que a gente é o calo no sapato de um governo que não faz pela nação, que não faz pela sociedade. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.